Quando todos nós entendermos que nós estamos do lado de dentro e é nós que abrimos a porta para que o Senhor entre, nós vamos realmente receber e comer o melhor dessa terra. Felizmente tem muitos filhos ainda que não entenderam que quem abre a porta somos nós, não é Deus. Deus ele já tem as portas dele abertas sobre nossas vidas, mas na verdade é nós que abrimos a porta. Apocalipse 3:20 vai falar: eis que estou à porta e bato. Se abrires, a decisão é nossa. A decisão é exclusivamente nossa. Olhando aqui para cada rosto, creio que todos já tomaram essa decisão um dia de abrir essa porta. Mas o interessante é que às vezes nós fechamos algumas outras. Às vezes nós impedimos o agir de Deus, mesmo caminhando, mesmo estando na presença dEle. Às vezes nós fechamos, e quando o Ministério de Louvor começava a ministrar esse louvor, por que tanta guerra, né, irmãos? Por que para som, para tudo? A treva não quer que os filhos do Senhor entendam. E a responsabilidade e a decisão está exclusivamente nas nossas mãos de abrir portas. Eu me lembro minha vida, ontem a pastora Cátia estava com o microfone na mão, deve ter me entregado aqui para a mulherada, deve ter falado do velho homem, mas se não tivesse esse novo aqui, não teria o velho, né? Eu louvo a Deus porque existiu o velho homem. Se hoje eu posso aqui estar falando de um novo homem, é porque o velho já morreu, todos os dias tem morrido, e nós todos os dias estamos decidindo por Cristo, mesmo com guerras, mesmo com lutas, mesmo com adversidades, porque essa é a nossa batalha. E eu fiquei na responsabilidade de ministrar sobre a individualidade. É algo interessante, é uma palavra que é um princípio que pode nos levar para várias áreas, mas eu quero ser bem breve, não quero ficar odiando muito, porque o Espírito Santo foi bem específico sobre isso. E a individualidade é um princípio de Deus sobre as nossas vidas, assim como os outros princípios que foram ministrados até agora. E o Espírito Santo colocou no meu coração algo interessante, porque ele colocou para mim falar sobre o princípio da individualidade, mas também eu tive a liberdade de nomear o princípio do homem. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre individualidade versus individualismo, que seria o princípio de Deus e o princípio do homem. E essas duas palavras, embora elas sejam bem parecidas escrevendo, sejam bem parecidas pronunciando, elas têm duas características extremamente diferentes uma da outra, extremamente opostas uma da outra, e uma te leva ao céu e a outra, infelizmente, leva às profundezas, quando praticada de forma direta e contínua. Então, o Espírito Santo, assim, foi muito direto sobre esses dois temas. E o interessante é que, se nós não cuidarmos, queridos, o individualismo, ele nos leva, queridos, a caminhos terríveis. Terríveis. E eu fui procurar um pouco sobre o individualismo, o que fala o dicionário sobre essa palavra individualismo. Diz assim: tendência, atitude de quem vive exclusivamente para si, demonstra pouca ou nenhuma solidariedade, egoísta e egocentrismo. Olha que forte isso, queridos. E a palavra no dicionário individualidade caracteriza ou particularidades do que é individual, qualidade daquilo que está presente com o indivíduo, identidade cultural, reunião das características que diferencia uma pessoa ou alguma coisa, conjunto das qualidades que compõem a originalidade,
fazendo com que algo ou alguém seja único. Olha que tremendo, o dicionário já separando o que é individualidade e o que é individualismo. Você imagina nós entrando agora no campo espiritual sobre esses dois temas, que é o que nós vamos fazer. E a palavra de Deus, o Senhor me deu o texto bem conhecido, que está lá, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 12, um texto que nós conhecemos bem, e nós vamos navegar um pouco nessa palavra aqui, sobre Romanos capítulo 12, para que a gente possa enxergar ali algumas diferenças de individualidade, individualismo e alguns personagens da palavra de Deus que tiveram essas características e acabaram tendo algum sucesso e outros tiveram, infelizmente, grandes derrotas. Romanos capítulo 12, eu queria que você pulasse lá para o versículo 3. Diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui o apóstolo Paulo, ele já traz uma direção acerca do pensamento individualista, do risco que é pensarmos além do normal em nós mesmos. E eu coloquei uma frase aqui que o Espírito Santo ministrou, que diz assim: pensar menos em si não significa pensar menos de si. Então, você pensar menos em si, isso não vai lhe diminuir em nada. Você pensar nas outras coisas, dar direção para as outras coisas, estar focado em outras coisas, isso não significa que você não está pensando em você. Por isso que, muitas vezes, infelizmente, essa característica individualista faz com que o ser humano, ele não enxergue outras coisas. E aqui o Senhor foi muito específico para mim, porque todas as vezes que eu estou pensando no meu irmão, todas as vezes que eu estou pensando naquele que está precisando, eu então estou focado naquela situação, eu estou focado em algo, eu não estou deixando de pensar em mim. Amém? E todas as vezes que você faz para o teu irmão, quem vai fazer por você é o próprio Deus. E aqui o Senhor diante das nossas vidas e de tantas experiências que a gente já teve ao longo do tempo, de situações e pessoas que passaram pelas nossas vidas e têm passado e vão passar ainda. Eu coloquei um exemplo aqui de um usuário de droga. O usuário de droga, ele tem na sua base de vida um comportamento e atitudes extremamente individualista. Primeiro, vive exclusivamente para si. Ele só pensa nele. A vida dele está voltada às suas necessidades. A sua vida está voltada para aquilo que ele precisa, seja de manhã, de tarde ou de noite, seja a qualquer momento. Então ele vive exclusivamente para ele. Ele levanta, ele acorda e ele começa a procurar algo para satisfazer a si mesmo. O segundo ponto demonstra pouca ou nenhuma solidariedade ao próximo. Fato. As pessoas que estão próximas dele, ele não consegue ter sentimentos. Ele consegue só enxergar a sua causa. Ele só enxerga a sua frustração. Ele não consegue olhar para o próximo e ter solidariedade ou compaixão ou algo nesse sentido. Porque ele vê só a sua dor. Ele só enxerga os seus problemas. Ele só enxerga a sua realidade. Ele está tão preso naquele mundo individualista dele, de necessidades e de prazeres para si próprio, que ele não consegue enxergar mais nada. Pode estar uma mãe chorando, pode estar um pai chorando, pode estar filhos, avós, pode ser quem for, do grau de parentesco que for, queridos. Isso não vai lhe atingir. E esse comportamento individualista está impregnado na vida de um usuário de droga. Terceiro ponto é o egoísmo extremo. É extremamente egoísta.
Você pode falar o que for, você pode apontar direções que for, mas ele tem os pensamentos muito bem definidos, o que ele quer, e você pode ter argumento que for, você pode falar o que for. Por isso, queridos, que infelizmente os usuários de droga, e a gente percorreu por algumas casas, nós estivemos ministrando algumas casas de recuperação. Eu tenho muitos amigos que ainda são dependentes químicos, eu nunca perdi a oportunidade de falar, né? Aqui vocês, não é mistério para ninguém que nós temos lutado com a vida do Mateus. Por isso saltou os meus olhos, porque é uma coisa que nós estamos vivendo todos os dias, e nós não podemos largar o plano espiritual, porque eu creio que assim como um dia eu e um dia tantas outras pessoas que eu conheço conseguiram se libertar das drogas, eu creio que ele também vai se libertar. E eu creio que você também conheça alguém. E o viciado em drogas não é só drogas ilícitas, seja ela sintética, maconha, cocaína. A bebida também é uma droga, queridos, que prende o ser humano. Eu tenho amigos que não põem nada de drogas na boca, só a própria bebida. E ele é tão preso quanto qualquer outra droga. Temos experiência aqui, o irmão Tony, a gente conversou, né, do testemunho, o irmão falava que lá atrás bebia um monte, era difícil, mas se libertou. Então assim, o egoísmo, ele está preso dentro dessas pessoas, querido. E o egoísmo é a base do individualista. Ele pensa só nele, ele vive para ele é egoísta nos seus pensamentos, nas suas ações, ele é egoísta em todas as suas direções que ele toma. E o egocentrismo, ele procura falar mais de si mesmo do que qualquer outra coisa. É só ele. É só ele, é só as suas necessidades. E aqui, eu quis começar esse texto e começar a explanar com vocês acerca do individualismo, e pegando uma pessoa drogada, porque nós estamos falando de uma pessoa que está preso em algo muito forte. Uma vez que você entra, é extremamente difícil de se libertar. É muito jejum, é muita oração, é muita vontade de querer se libertar. E aí a gente consegue ver isso explícito na vida dele, esse individualismo. Mas vamos sair um pouco dessa área da droga, vamos sair um pouco desse ser que está drogado, que está ali preso dentro dessa necessidade, até porque existe a necessidade biológica. Uma vez que começa a usar muita droga afeta o cérebro, afeta tudo que tem no seu organismo. Então ele vira realmente essa pessoa dependente daquilo, e aí realmente ele vai esquecer de muitas coisas. Mas vamos sair desse campo da droga e vamos entrar em outras áreas, então, para que nós venhamos a entender um pouco melhor como esse individualismo muitas vezes está sobre a vida do ser humano, dentro de lares, dentro de tantas áreas, que pode estar atrapalhando vidas que você conheça, ou mesmo até comportamentos que nós tivemos um dia, e que hoje nós vamos ser libertos através do conhecimento. Amém, queridos? Posso ser um pai e ter comportamentos individualistas? Sim. E uma mãe? E um filho? E um chefe de uma empresa? E um funcionário, um colaborador, um discípulo, um líder de ministério? E um rei de uma nação? Amém, queridos? Está vendo que agora começou a mudar nossa visão e o nosso pensamento? Porque agora nós entramos em áreas que nós estamos vivendo nosso dia a dia, em áreas que eu e você estamos atuando. Somos pais, somos mães, somos filhos, somos discípulos, somos líderes, somos chefes. E muitas vezes famílias estão sendo destruídas porque pais têm comportamentos extremamente individualistas. Não conseguem ouvir dentro de uma discussão ou de uma necessidade dentro do seu lar com a sua esposa. E ele já não ouve mais, ele não consegue, porque ele está fechado dentro dos seus conceitos. E ali ele exala o egoísmo, ele exala o egocentrismo. Ele é
radical nos seus pensamentos, ele já não ouve, ele até ouve, mas não consegue deixar com que algumas opiniões façam a diferença para o bem comum de todos. Às vezes uma mãe também centralizadora, controladora, ela faz com que o ambiente fique ruim, porque nós temos a hierarquia, tem o sacerdote, mas tem a sacerdotisa, ela manda sim, tanto quanto um homem. Mas o problema é que o individualismo, ele arrebenta com qualquer área das nossas vidas, querido. Terrível você trabalhar com uma pessoa individualista, e quando você tem que tomar decisões num grupo, e aí você expõe opiniões, você coloca situações, mas a pessoa não enxerga. E você está vendo que às vezes a opinião daquele que está ali do teu lado é melhor do que até mesmo a sua. Mas o outro lá que tem uma hierarquia melhor, manda um pouquinho mais. E aí você fala, você, caramba, mas isso aqui é bom. Passamos por isso agora. Recentemente, antes de vir o grude, antes de vir essa nova direção, estávamos reunidos como pastores, reunimos como equipe, e ali foi colocado muitas ideias e pensamentos. E se nós tivéssemos um líder nessa comunidade hoje, centralista, egoísta, individualista, nada disso tinha saído do papel. Porque os pastores, no modo geral, todos nós, os próprios líderes escolhidos, trouxeram tantas ideias para que a gente pudesse reformular e oxigenar as células ou o grude e o nosso ambiente espiritual, para que nós venhamos a ganhar mais vidas, porque esse é o propósito. Adianta nós vemos aqui, sentamos aqui no domingo, numa quarta, você vai na tua célula, no grude lá, você só vai se abastecer, querido, só vai encher um pouco mais o teu coração de oxigênio espiritual. O foco principal é na rua, é pregando. O foco principal é lá fora, queridos, é tirando mesmo viciados das drogas, é falando daquilo que você aprendeu, viveu e converteu, daquilo que você teve experiência dentro da sua casa de mudança. Aqui a gente só se abastece, a gente navega, mergulha, mas o foco principal é lá fora. Nós temos que arrancar esse medo de falar verdadeiramente do Evangelho, de expor quem nós somos em Cristo Jesus. Parece que vivemos escondido muitas vezes. O fato é que os problemas, sim, às vezes tiram o nosso foco. Nós temos que ser realistas. Nos últimos tempos, eu nunca fui tanto velório como eu tenho ido nos últimos dias. Só nesse ano, só em um mês, foram 2 da família. Esse ano já foram 3. Esses dias fui visitar um cliente, querido, quando eu chego na porta do cliente, eu tinha fechado. Eu falei, meu Deus. Aí, era uma segunda-feira. Na quarta-feira, eu falei, caramba, está fechado, vou lá de novo. Quarta-feira, fechado de volta. Eu falei, meu Deus do céu, não pode. Mandei mensagem, o Maurão não atendia. Liguei no celular, não atendia. Tinha passado no dia 26, fui no dia 27. Dia 26 eu atendi ele. Na semana seguinte, na segunda-feira, passei lá fechado. Aí vai de novo, nada. Vai no outro, nada. Vai no outro, nada. Falei, esse cara está internado. Tenta ligar e tenta descobrir quem que é a família para poder ir falar com ele e tal. E nada, e nada, e nada. Fui na outra semana, fui na frente numa loja que tem uma loja de calçado. Fui lá, falei assim, ó, desde semana passada, passei no dia 26. Maurão, falei com ele e tal, dei um abraço, conversamos, vendi um pouco para ele lá, faturei. Depois não vi mais o cara. E o que aconteceu? Pois é, o Maurão faleceu. Falei, como assim? Falei, eu vim no dia 26. Pois é, no dia 27 ele morreu dentro da loja. Infarto fulminante, 45 anos. Eu falei, meu Deus. Queridos, bateu uma tristeza no meu coração tão grande. Tão grande. Porque os clientes que eu visito e os clientes que eu tenho a oportunidade de conhecer, rapidamente, quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Cristo, eu falo, querido, sem medo. E de repente, a pessoa olhar para mim e falar assim, ó, eu não quero isso, não precisa nem vir mais aqui vender para mim. Eu entendo que toda porta que Deus abre para mim vender, eu entendo que é porta de Deus, e eu entendo que é pessoas separadas e preparadas por Deus, para que eu possa falar um pouco do Evangelho que transformou a minha vida. E ali bateu uma tristeza, porque eu comecei a relembrar as conversas, até algumas vezes eu levei a pastora lá, e a pastora falou, meu Deus, você demorou, hein?
E aí a gente gastou um pouco a saliva conversando. Eu gostava de encostar ali, pegar um cafezinho, e a gente ficava batendo papo de muita coisa. E quando eu tinha a oportunidade, eu falava do amor de Deus. Ele era católico, mas ele ouvia, ele gostava. Ele falava, cara, vem mais vezes aqui, não vem só para me vender. E eu falava, não, eu venho sim, Mauro. Mas partiu. E aí fica um sentimento. Será que eu falei tudo que eu precisava? Será que deu a oportunidade? Até eu adiantei algumas coisas aqui, mas voltando um pouco para a palavra, que ainda nós não saímos do individualismo. Por isso, queridos, eu e você como líderes, como pai, mãe, nós precisamos olhar para essa área. Quantas vezes nós tivemos comportamentos individualistas? Não podemos ser hipócritas em dizer que não. Quantas vezes tivemos pensamentos egoístas, que sufocaram os outros pensamentos, as outras coisas. Quantas casas têm morrido, porque pessoas têm sido extremamente individualistas. Quantos ministérios se acabaram, queridos? Quantas pessoas passaram por esse altar, desceram, porque tiveram líderes individualistas? Quantas pessoas saíram das células, largaram o reino de Deus, porque passaram por pessoas individualistas? E ser individualista é um problema, sim. Mas como nós estamos no reino de Deus, caminhando e buscando e se alimentando, nós podemos identificar isso e rapidamente arrancar isso das nossas vidas. Nós não precisamos ficar parados dentro do pecado. Nós não precisamos ficar presos. É por isso que nós recebemos tanta palavra. É para identificarmos aquilo que está nos prejudicando e, consequentemente, prejudicando o que está ao nosso lado. Mas às vezes o meu coração como pastor, ele se perde nesse sentimento de pessoas que passaram e que também eram egoístas, e que também eram centralizadores. Mas eu não posso olhar para o defeito dele, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para aquilo que eu fiz. Senão eu vou começar a apontar o dedo e vou achar que eu não tenho defeito. Hoje a minha luta, as minhas orações são exatamente para isso. Para que nós, como filhos e filhas do Senhor, venhamos nos avaliar com esse comportamento. Mas de um rei de uma nação, com um comportamento individualista, eu não quero nem entrar no mérito do que nós estamos vendo agora, queridos. Não quero nem entrar nesse mérito. Vou buscar um rei um pouquinho lá para trás, que vocês conhecem a vida dele, o rei Saul. Pega esse varão de guerra, irmãos. Entenda comigo aqui. Deus queria o rei Saul como rei? Sim ou não? Não. Deus entendia que ele era suficiente como rei para aquela nação, naquele período. Ele não queria. E aqui a gente vê, basicamente, como Deus é poderoso. O princípio da individualidade no caráter de Deus. Porque mesmo Deus não querendo o rei Saul como rei daquela nação, ele aceita a vontade do povo. Olha que interessante, queridos, o princípio da individualidade sendo escancarado já para estabelecer o primeiro rei dentro de uma nação. Deus então ouve o pedido do povo, fala, bom, vocês querem um rei? Então tá, eu vou deixar, beleza, vamos levantar o rei Saul então e constituir esse homem como rei. E assim foi feito, Saul é levantado como rei, o profeta Samuel, tudo certinho quando manda o figurino. Aí, 1 Samuel capítulo 15, verso 11, eu peguei esse texto aqui só para a gente ver o pensamento de Deus quando Saul faz a besteira. 1 Samuel capítulo 15, verso 11, diz assim, olha a voz de Deus, arrependo-me de haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Isso aqui é as palavras de Deus ao profeta. Aqui Deus já arrependido de ter levantado o homem como rei. Por quê? Porque ele foi lá e se atravessou no holocausto. Quis fazer o holocausto lá, a oferenda para o Senhor, sendo que a prerrogativa era do profeta. E não esperou, antecipou, foi lá, enfim, a história vocês sabem como é que é. Foi lá, meteu os
pés, pela mão na frente, quis, pô, Samuel, está demorando demais, levantou o negócio lá, começou a queimar, de repente eis que chega o profeta, e aí a casa cai do rei, porque andou se precipitando. E ele fala, cara, por que você fez isso? Isso não esperou. Quantas vezes nós se precipitamos em algumas ações? Quantas vezes nós fazemos isso por comportamentos individualistas? Não, é assim que faz, está tudo certo, vamos embora. E o cara já no primeiro passo já se dá mal e já ferra com tudo. E aí Deus não, peraí, vamos mudar esse negócio, vou levantar outro rei. E aí vocês sabem que depois é levantado o rei Davi e a luta desse homem, porque Saul perseguiu até um tanto esse cara. Saul destruiu o reinado devido à sua individualidade, egoísmo, de achar que poderia apresentar o holocausto. E ele foi tão fundo nesse comportamento, ele foi tão profundo nesse egoísmo, nesse centralismo, que tinha que passar tudo por ele, que era só ele e nada mais, que ele perde até o relacionamento com seu filho, queridos. Jonathan, que depois, outrora, vai fazer aliança com Davi, firma a fidelidade com o rei Davi, depois morre em batalha com seu pai. Mas, queridos, é o comportamento individualista que afeta todas as áreas, seja você o menor ou o maior, seja rei de uma nação, ou seja só o mais novo da casa do meu pai. Independente da área, independente da posição, independente do que seja. O egoísmo, ele está ali dentro do caráter do individualista. E aí ele ferra com tudo, queridos. Grandes ministérios estão caindo. Quantos escândalos nós vemos de pastores que estão envolvidos na política, que tem ministério que, por causa de tantas coisas, que eu nem quero entrar aqui no mérito, mas mais esse comportamento maldito, que tem derrubado nações, que tem derrubado líderes tremendos, pessoas que foram levantadas por Deus, para mudar gerações, para mudar tantos filhos que estão presos, mas por causa de comportamentos acabam deixando com que as coisas se percam. Um pouquinho mais para frente, corre a tua Bíblia agora para Mateus. Mateus capítulo 19. Vamos ver um pouquinho mais para frente ali, Mateus capítulo 19. Vamos falar de um outro jovem agora, já que o rei Saul é muito velho. Capítulo 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se-lhe, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele respondeu, o jovem: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado, ou seja, tudo isso tenho feito. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Queridos, olha só que interessante esse texto. Primeiro de tudo, você tem que ter bala na agulha para você responder para Jesus assim: Senhor, aqui tem que cumprir todos os mandamentos. Já começa por aí. Esse jovem, ele tinha autoridade, porque para você chegar diante de Jesus e falar assim: papai, ó, aqui, ó, Jesus, aqui está cumprindo todos os mandamentos. Irmão, se nós pegarmos só os mandamentos, já é uma baita dificuldade você levar o pé da letra. Sim ou não? Já é só os mandamentos por si próprio. Aí esse jovem chega diante de Jesus e fala assim: ó, aqui está cumprindo. O que mais eu tenho que fazer então?
para entrar no reino dos céus? O que mais eu tenho que fazer para que realmente eu consiga esse lugar? Aí que mora a questão. Porque não é só cumprir mandamentos. Aqui nós entendemos que não é só um cumprimento de mandamentos. Aqui nós conseguimos entender exatamente o que eu e você precisamos fazer na terra. Porque não é só cumprir mandamentos, mas também nós temos que corrigir comportamentos. Porque se esse jovem chega diante de Jesus e fala assim, não, aqui está cumprindo. Mas a fala de Jesus leva ele para um comportamento dele. Ou melhor, para um princípio que estava escondido dentro do caráter dele, que é a individualidade. Você quer deixar o quê? Mexer num cidadão individualista, egoísta, toca no que é dele para você ver o que acontece. Pega no que é dele para você ver, sem autorização. Pega uma criança egoísta, bota duas criancinhas lá, uma é egoísta e a outra não é. Pega a boneca dela para você ver se o pau não canta, desculpa a palavra. Bom, fecha um tempo fácil ali, rapidinho, você já vai ter que intervir. E aqui esse jovem é pego de surpresa. Assim como muitas vezes eu e você somos pegos por Deus, nos nossos comportamentos. Porque Ele está levando a vida dele como perfeito. E a minha maior preocupação como pastor é se alguns discípulos estão vivendo a sua vida como pessoas perfeitas. Porque eu caio num erro e num risco tão grande de achar que a minha vida é tão perfeita que eu não tenho mais erro nenhum. E aí eu só vou achar erro nos outros. Eu só vou achar mau comportamento em outros. E vou achar justificativa para todas as outras coisas na minha própria vida. E aqui Jesus pega esse jovem rico e ele não queria, com toda certeza, você já ouviu, com toda certeza Jesus não queria que esse jovem ficasse mais pobre. Até porque se ele era rico, o cara tinha o dom de fazer mais grana. Tinha habilidade, tinha heranças. Aqui o que Jesus está indicando esse jovem a fazer é, filho, você está preso dentro disso aqui. É isso aqui que está te prendendo. Você pode cumprir mandamentos, você pode caminhar, você pode ir na igreja de domingo, você pode ter uma vidinha ali legal e tal, vou no grude, vou em oração, mas isso aqui ainda está enraizado um pouquinho mais profundo, que você não está enxergando, e isso aqui com toda certeza não vai te levar ao reino dos céus. Então existem comportamentos que precisam ser tirados, além do cumprimento de mandamentos. E aí o negócio fica um pouquinho mais pesado. Porque nós temos criações diferentes. Mas quando nós entramos para um reino de luz, o reino do Pai, eu e você temos que começar a entender que isso tudo tem que cair por terra, amém? Aleluias. Em algum momento ele tem que cair por terra. Isso você não precisa ser uma cobrança em sua vida, mas tem que ser um alerta para a sua caminhada. Eu não posso andar confortável quando eu percebo que existem comportamentos totalmente fora dos princípios de Deus. Eu preciso olhar para isso e ter a consciência que eu preciso aniquilar o quanto antes isso na minha vida. Buscando sim a perfeição que um dia eu creio que só vai ser lá na glória. Nenhum de nós vamos ser perfeitos na terra. Olhando para a Bíblia aqui, eu lembro só de um camaradinha chamado Enoque. Deus achou graça de tal forma na vida dele, e essa graça eu entendo, que havia uma perfeição sobre a vida desse homem, e Jesus falou assim, não, eu preciso tomar ele para mim, o Senhor, preciso tomar ele para mim, então levou. Eu acredito que todos que entram nesse nível, é dessa forma que acontece. E esse jovem, que é o que é mais triste, queridos, e é a mais pura realidade, qual é o comportamento do jovem na reta final? A palavra de Deus fala que ele ficou triste. E o que vem à sua memória? Muitos bens. E por ter muitos bens, ele se foi embora. Olha que triste, queridos.
Olha que triste. Porque o que veio ao seu coração foi a sua riqueza. E Jesus estava exatamente correto naquilo que ele estava indicando para aquele jovem. O que tem te prendido é isso, meu filho. E a pergunta para nós hoje é: o que tem nos prendido? O que tem prendido você? Fora o cobertor. Que está aí, deitadinho, gostoso. Também queria estar aí. Não, brincadeira. O que tem nos prendido, queridos? Eu posso dizer para vocês que muita coisa me prendeu. Não é porque eu estou aqui com o título de pastor. Não, queridos. Não, nunca tive vergonha de expor, porque quando eu falo com a minha boca, eu consigo entender e saber que eu preciso de uma transformação. O pior é quando eu escondo. O pior é quando eu omito. Esse jovem caminhava perfeitamente aos olhos naturais, mas ele escondia algo dentro dele. Existem comportamentos escondidos que nós só manifestamos quando nós estamos longe daqueles que nos conhecem. A pastora deve ter largado o verbo aqui. Eu sei disso. Ela não me falou, eu perguntei 3 vezes para ela. O que você falou lá? Ó, sabe por que eu imagino que ela falou? Porque ela veio e falou assim: amor, posso falar tudo? Eu falei: meu Deus, tudo não. Tudo não pode. Ela: você me autoriza? Eu falei assim: bom, pode falar. Já sou novo convertido. E estou me convertendo cada dia mais. Pode falar o que você quiser lá. Está tudo certo. O importante... e uma coisa. Vou falar agora para as mulheres, né? Quem roubou o beijo foi ela, não fui eu. Só para a mulherada agora aí, porque estava aí, né? Você estava aí também? Brincadeira, fui eu, irmão. Cheguei lá numa cantada lá do céu, uma revelação divina. Deus que me deu uma direção lá, e eu larguei, e ela acreditou na tampa da panela e eu beijei. Amém? Glória a Deus. Para você jovem que ainda não tem a sua varoa, Deus vai te dar a revelação. Deus vai te dar a revelação, fica tranquilo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, infelizmente, esse comportamento individualista tem tirado filhos e filhas de Deus. Mas aqui eu estou diante de homens e mulheres líderes, pessoas que conseguem enxergar esse comportamento e rapidamente corrigir. Porque às vezes, queridos, nós no nosso dia a dia da nossa casa, com os nossos familiares, com a nossa esposa, filhos, às vezes a gente tem sim esse comportamento. Mas assim, o importante é identificarmos rapidamente e corrigir isso. É saber que a minha opinião nem sempre vai ser a principal. E às vezes o fato de eu permitir que a outra palavra ela tome conta daquilo ali vai ser muito mais vantagem para a minha própria vida do que até mesmo as minhas próprias opiniões. Por isso esse comportamento individualista, querido, nós temos que arrancar. Assim como eu coloquei ali, esse princípio humano precisa ser arrancado. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, querido, nós precisamos ter inteligência emocional e espiritual, para que quando diante de um discípulo, diante de vidas novas que virão na sua vida, aqui no teu trabalho, em qualquer lugar, você precisa, querido, estar atento espiritualmente. Sabe, vocês querem um conselho, um indicativo? Ande nessa terra, naturalmente falando, mas espiritualmente olhando. Porque você vai ver muita coisa espiritual sendo manifestada. Até o próprio demônio, até muitas ações malignas. Quando você está lá no teu ambiente natural, de repente vem um abençoado lá e lá. Você, opa, peraí, isso aí é espiritual. E você não vai responder naturalmente, porque o Espírito Santo já trouxe o discernimento para você. E aí a sua ação é espiritual. E aí você muda o jogo. Você expulsa Satanás do ambiente que você está. E você traz aquela pessoa, aquele indivíduo para o ambiente de glória, que é onde você está. E ali é manifestada a glória de Deus. E certamente, se essa pessoa não for convertida, com toda certeza ela vai se render aos pés de Jesus. É dessa forma que nós temos que caminhar. É dessa forma, queridos. Agora corre um pouquinho para cima ali, em Romanos capítulo 12, que é o texto base nosso, e vai lá para o 1. E
vamos agora para uma nova vida, já entrar na parte da individualidade, que é o princípio que nós estamos querendo chegar e entender melhor. Arrancamos a individualidade das nossas vidas. E agora nós vamos para o individualismo, e agora nós vamos para a individualidade, que é um princípio de Deus. Romanos capítulo 12. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Essa é uma nova vida que o apóstolo Paulo está ensinando, que não é difícil de viver essa vida com Cristo. E já nos dá um forte indicativo do princípio da individualidade, quando ele sugere que apresentamos um culto racional e coloca vários tipos de pessoas reunidas no mesmo lugar, mera semelhança. Todos nós aqui reunidos no mesmo lugar, racionalmente falando, todo mundo está consciente da sua ideia, louvando, adorando a Deus, é o que o apóstolo Paulo está indicando. Então nós nos apresentamos como pessoas vivas, sacrifício vivo, um culto racional, adorando e louvando, porém pessoas totalmente diferentes uma da outra, cor, raça, cultura, criações. Nós abrimos aqui e perguntar a criação de cada um teve um tipo de criação, queridos. Cada um foi formado e ensinado de uma forma, mas agora na visão do apóstolo, o apóstolo Paulo, todos nós então estamos todos juntos agora, reunidos, para um bem comum, que é adorarmos a Cristo Jesus. E aqui já é estabelecido, já de cara, o princípio da individualidade. Precisamos estar todo mundo junto, respeitando a opinião de cada um, o comportamento de cada um, para agregar no corpo de Cristo. Olha que tremendo, queridos. Quando eu comecei a ler esse texto, diversas vezes eu li e entendia de outras formas, mas quando eu olhei da ótica da individualidade, meu Deus do céu, porque o apóstolo Paulo fala isso a Romanos? Porque eles não tinham esse princípio. Os romanos não eram dessa forma. E ele tinha autoridade para falar porque era um romano. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. E agora ele sugere nesse texto, querido, que nós então venhamos a estar todos juntos. E aqui estamos, tantos anos juntos, uns mais, outros um pouco menos, e permaneceremos ainda muitos e muitos anos juntos, louvando e adorando a Cristo Jesus. Amém? E sendo acrescentado. Porque essa cadeira não é só para mim e para você. Essa cadeira que eu e você hoje sentamos não é só para nós. Já tivemos a oportunidade de ver este lugar aqui faltando cadeira. E nós vamos chegar novamente nesse estágio. Eu me lembro que quando nós conversávamos acerca de 2 cultos, um pela manhã e um pela noite. Era uma das realidades da nossa vida como comunidade evangélica Siloé. E eu creio que agora nessa nova visão, nesse novo oxigenação que está acontecendo nas nossas vidas, nesse entendimento do cumprimento da palavra de Deus, nós vamos sim fazer com que esse lugar falte cadeiras. Porque nós estamos entendendo que é povoar o céu, é um estilo de vida. Não é simplesmente sentar, escutar, ouvir e levar e ir para casa, está tudo certo, e um dia após o outro esperando a vinda de Cristo ou a morte natural. Nós não podemos nos conformar, querido, a palavra de Deus ela nos indica, nós não podemos nos conformar. E nós temos que ter essa visão de enxergar que existe sim alguma coisa que está errada. Foi isso que aconteceu com nós, ou conosco. É enxergar e olhar, peraí, essas cadeiras estão vazias, alguma coisa está errada. Queridos, se as pessoas estão saindo da igreja porque algo está errado, seja individual, seja no todo. E aí nós precisamos ser inteligentes, humildes o suficiente para nos mergulhar novamente nos pés de Cristo e falar, papai, peraí, eu acho que está tudo errado mesmo. E começa por mim o erro.
isso que o apóstolo Paulo vai de cara já aqui e fala assim, ó, nós precisamos nos apresentar, nós precisamos nos reunir, nós precisamos agora, como sacrifício vivo, nos reunir, independente de classe, cor, porque nessa época, queridos, havia um afastamento de pessoas, havia seleção de pessoas, leproso não podia estar lá, sabe? A própria mulher de fluxo de sangue não podia estar no mesmo ambiente, as próprias mulheres não podiam estar, era cerceado o direito de ir e vir em alguns lugares, havia muita regra, havia muito afastamento, não tinha coronavírus, mas tinha muita máscara e muito afastamento. E se nós não cuidarmos, a máscara vai embora, o corona vai, mas o afastamento continua. Por isso eu e você temos que estreitar esse laço, olhar para a palavra de Deus e achar aqui qual é o meu papel. É ir atrás, é correr atrás, é falar do amor de Deus. Queridos, talvez você não traga uma vida para dentro da igreja, mas talvez você transforme muitas vidas lá fora. Que a palavra de Deus está falando que nós vamos ser reconhecidos no céu. Quando eu e você entrarmos, o papai vai estar esperando e vai começar a contar. Entre, bem-vindos do meu pai. É lá, queridos. Naturalmente nós vamos ver sim uma colheita, mas a maior colheita está lá. Então pregue, sem medo. Eu fiquei internado com a minha mãe agora, nesse último, levei ela para fazer o exame médico, uma consulta de rotina. Querido, chego lá, minha mãe começa a ter uma crise de ansiedade, passar mal, e passar mal, e passar mal. Falei, meu Deus, eu vou ficar internado nesse lugar com ela. E comecei a orar por ela, falei, mãe, se acalma, respira pelo nariz, solta pela boca. E fui tranquilizando ela, e falando, mãe, calma, calma. De repente ela começou a ter um desespero e o coração acelerar e está faltando ar, eu vou morrer. Queridos, é terrível essa sensação para quem está vendo, principalmente para quem faz parte da família daquela pessoa que está ali. É terrível, queridos. Você tem que ter um autocontrole, você tem que ter um discernimento, você tem que ter tantas coisas. E ali eu tive a oportunidade de ser ministrado pelo Senhor, porque ela começou a passar mal, descemos, fomos para o atendimento lá de urgência, o médico veio, daí descemos, veio um outro médico lá, e aí começou a examinar ela, saturação 99, falei, meu Deus, está saturando melhor que eu. Pressão arterial, 12/8, falei, caramba, e ela, eu estou morrendo. Eu falei, mas caramba, não parece, porque saturação está boa, né? Eu falava, caramba, meu Deus, mas eu estou ali com ela junto, mãe, não morre, né? E abraçando, mãe, calma. E eu falava, meu Deus do céu, pai. E o médico ali, o negócio com testoscópio, não quero falar desse testoscópio. Aquilo lá que a Vitória falou, amém? Aquilo lá, irmãos, perfeito. Um negocinho ali, pam. Batimento cardíaco, 0 bala. Falei, meu Deus, o coração dela inchado. Coraçãozinho, pum. Perfeito. Mas, meu Deus, e ela, estou morrendo. Eu falei, caramba, cara. O médico, vem aqui. Ela não tem nada. Aí eu falo, mãe, calma, mãezinha, calma, nós vamos sair. Mãe, escuta, nós temos que ir embora hoje. Eu não quero ficar nesse lugar. Calma teu coração, nós só vamos lá fazer o exame. Ela, eu quero uma cama. Mãe, tem a cama da tua casa, porque essa cama desse hospital, meu Deus. Mas não teve jeito, queridos, nós ficamos internados. Ele falou, ó, nós vamos levar ela. Eu falei, tá, fui lá. Entramos lá, galera que não era do Covid. Estamos lá internados e tal. Ela deitou, relaxou, dormiu e eu fiquei lá de pé, né, queridos? Falei, Jesus amado. E eu estou ali. Mas o que aconteceu, queridos? A questão maior é o seguinte, que não existe só a minha mãe que tem a necessidade natural e espiritual. E aí quando eu começo a olhar que eu não sou dessa terra, que eu sou de um outro lugar, estabelecido nesse lugar, para levar o evangelho de Cristo, você começa a entender os ambientes que você percorre, os lugares que você vai, as situações que Deus te coloca, porque existe um propósito.
Amém? Existe um propósito. Quando eu entro naquele lugar, queridos, a primeira coisa que eu vejo, quando eu olho para o lado, uma Bíblia. Falei, caramba. Aí a irmãzinha ali do lado, aí comecei a conversar com ela, problema, pedra no rim, lendo a palavra, falei, boa coisa isso aí, hein? Esse livro aí, hein? Ela né? É bom se alimentar. Eu falei, glória a Deus, essa aqui eu já não preciso pregar. Você está lendo a palavra, está tudo certo. Olho para o outro lado, uma senhorinha de 83 anos, revertéria da cabeça, pirada, irmãos, pirada, com Alzheimer, falando nada com nada, e a filha dela ali do lado, e ela me olhava assim, quem é você? É o doutor? Daí começava a falar um monte de coisa, eu falava, meu Deus, mas ali eu percebi que eu estava ali dentro, porque eu precisava falar do amor de Deus, porque aquela mulher que estava cuidando daquela senhora, estava desesperada, e ali eu pude ministrar o evangelho, eu pude orar, eu pude acalmar o coração dela. E ela se surpreendeu quando ela perguntou para mim assim, o que você é dela? É filho? Eu falei, não, sou neto. Ela falou, o quê? É a primeira vez que eu vejo um neto dessa forma, nas condições, cuidando da sua avó, cuidando da sua mãe. Eu falei assim, eu não cuido só hoje, eu cuido já tem alguns anos. Eu sou responsável por ela. Ela falou, meu Deus, que admirável. Eu falei assim, realmente existem muitos netos que fazem isso aqui na terra. E aí eu pude começar a ministrar o amor de Deus. Eu pude falar de por que eu ajo dessa forma. O que me impulsiona. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que não sabemos pregar, que não sabemos falar do amor de Deus. É tão simples. É só você falar daquilo que você está vivendo. Fala daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Fala daquilo que Deus está fazendo, que está te transformando. O porquê de você estar reunido todos os domingos aqui. E ali eu pude ministrar, eu pude orar. Depois eu ministrei com outro rapaz, 42 anos, problema na vesícula. Falei do amor de Deus para ele também. Depois orei com outro lá, daí veio uma enfermeira, perguntou o que eu era. Eu falei para ela, sou pastor, sem medo de se identificar, queridos. Depois eu perguntei para eles se eu podia orar com eles. E tive a oportunidade de orar com todos os enfermeiros daquele lugar. Chorei com eles, agradeci pelo trabalho deles. Eu falei para eles assim, há uns 30 dias atrás eu estava naquela outra ala com a minha mãe, que é a UTI. E ela saiu daquele lugar porque Deus ilumina a vida de vocês aqui, de todos os médicos espalhados, enfermeiros. Sabe, queridos, eu acho que se tem uma profissão que representa Deus na terra, é o enfermeiro e é o médico. As pessoas que cuidam uma das outras. Existem outras áreas também que cuidam. Existem outras pessoas, profissionais que cuidam uma das outras. Eu acho que essas áreas representam muito. Porque quando você se depara com o ser humano ali que você não conhece, que você não tem afinidade nenhuma, mas que está num estado vegetativo, que está defecando na cama, que está, queridos, com coisas que você não suporta nem do teu próprio filho, talvez, do teu próprio parente, e ali tem um ser iluminado por Deus, fazendo aquilo por outro. Essa senhora do meu lado começou a defecar na cama ali, e aí vem prontamente um enfermeiro ali, tira tudo, ajuda a limpar, sabe, queridos, sem nojo, sem nada. Meu Deus do céu, e eu acho que pregar é muito difícil ainda. Para com isso. Para de mimimi. Para de conversa fiada. Vai e fala do meu amor. Sabe, queridos, aquilo ali foi um tapa na minha cara. Porque eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, papai, queridos, me ajuda. E o apóstolo Paulo está trazendo essa indicação, queridos, para mim e para você. Nós estamos reunidos, adorando, louvando. Só que, um pouquinho para baixo ali no verso 2, acompanha lá. Diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo mostra que Deus começa a aprofundar em nosso caráter o princípio da individualidade, devido ao choque dos princípios, nesse contexto aqui.
Porque são dois mundos diferentes. Entenda? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a nossa mente, pela renovação. Então, olha só. Primeiro ele indica que nós venhamos a nos reunir. Agora ele pede que nós venhamos a mergulhar um pouco mais. Então agora ele pede que transformai-vos. Só que nós estamos aqui sendo limpo, sendo transformado, e é um choque de realidade, é um choque de princípios. Princípio do mundo, princípio de Deus. Porque a gente vem de tudo quanto é maneira. Entramos nesse lugar de tudo quanto é jeito, pensamentos de tudo quanto é jeito, só Deus sabe os pensamentos. E há um choque. Bum! Por quê? Porque aqui não vai ser estabelecido princípios humanos. Não vai ser estabelecido o princípio do homem. É princípio de Deus e ponto final. E aí há esse choque. Por quê? Porque ele sugere que a gente venha a ser renovado, transformado. Nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. É o que ele nos indica. Não os conformeis com este século. Então tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que a gente acompanhou. Agora ele fala assim, cara, esquece tudo aquilo. Só que olha só o que acontece. Um exemplo. O camarada se converte e sai por todos os ambientes que frequenta dizendo, está tudo errado nesse mundo. Começa a ter revelações e quer transformar tudo e todos. Mas o texto mostra que a transformação é em nós. Quem já pegou esse caso? Eu já peguei muitos. Se converteram, entraram, discípulos da célula. Meu Deus, pastor, fui lá, estava tudo errado, agora os caras estão fazendo tudo errado. E aí ele começou a pregar, porque começa a abre a visão, né? Você começa a ver um monte de coisa, o Espírito Santo te revela, traz um monte de coisa, um monte de novidade, e o Espírito Santo ministrando, e aí o cara sai cheio de coragem. E agora ele começa a falar do amor e quer transformar tudo, todos os ambientes e tal, vou mudar tudo isso aqui. Só que a palavra de Deus está sugerindo que a transformação é em nós. Para que depois a gente tenha a capacidade e a autoridade de transformar, ou melhor, de indicar quem vai transformar. Amém? Louvado seja Deus. Por isso não entre nesse conflito e nessa guerra. Saiba que a transformação ela é diária e contínua em nós. O apóstolo Paulo está sendo muito claro. Queridos, não entre e comece a olhar para o lado. Você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. Não. É nós. É eu, é você. O princípio da individualidade ele tem que entrar em nós. É no indivíduo. É no indivíduo. Gênesis, um pouquinho mais para baixo ali, no 4 e no 5. Vamos adiantar um pouco aqui. Vai lá para o verso, Romanos capítulo 12, verso 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Segundo a graça que nos foi dada. Em Gênesis capítulo 2, vai falar sobre a formação do homem. Gênesis capítulo 2, 2:7, vai falar assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou sobre a narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, o apóstolo Paulo, no versículo 4 e 5, então, ele está especificando as nossas características. Somos pessoas diferentes, umas das outras, com responsabilidades diferentes umas das outras, características diferentes umas das outras, porém servindo um corpo, porém servindo o corpo de Cristo. E nós precisamos ter isso muito bem gravado no nosso coração, queridos. Porque o servir a Cristo, reunidos com mais pessoas, vai implicar em muito mais ceder do que querer impor alguma coisa.
Por isso somos seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus, todos nós, porém com características, particularidades, habilidades diferentes uma das outras. E normal, nessa caminhada cristã, nós vemos pessoas despontando uma das outras. Nós vimos isso aqui e vemos isso naturalmente falando. Então, por nós estarmos reunidos, por as pessoas estarem se alimentando de Cristo Jesus, e nós aqui somos o próprio exemplo. Pessoas se despontam, isso é natural. Umas se despontam mais, uma mergulha, a outra tem uma característica A, a outra tem a B. Uma cresce um pouco mais, a outra tem um pouco mais dificuldade de crescimento, ou melhor, ela é um pouco mais lenta, mas ela vai chegar no crescimento perfeito, no crescimento que Deus quer que ela chegue. O fato é que nós temos que entender que cada um tem a sua velocidade. Cada um tem o seu comportamento. Mas são todos separados por Deus. São todos separados e sendo preparados. Por isso, queridos, quando os teus olhos voltarem para o teu irmão, olhe nele as qualidades. Olhe os princípios de Deus. Ministre os princípios de Deus. Queridos, só nesse grupo que nós estamos aqui, eu posso olhar diversas qualidades. Eu posso olhar homens e mulheres jovens com habilidades, qualidades, tantas coisas que podem agregar nessa terra, pessoas. Há pouco tempo, levamos o Pedro lá na Vitória, melhor, a pastora levou na Vitória. Pedro foi jogar lá, irmãos, está num desafio grande, ore pela vida dele. Está lá, está em avaliação através de um amigo meu aí que jogamos junto. E hoje ele é empresário e está com jogadores muito fortes a nível nacional. E nós jogamos junto, era meio pé duro, irmãos, era banco. E zagueirão, mas tinha mais 3 zagueiros lá que tinha mais qualidade. Mas era meu parceiro, trocava ideias, saía. E hoje o cara está bem, queridos, está bem, financeiramente muito bem. Ele é assessorado ele cuida de toda a carreira do Rafinha, aquele que estava no Flamengo, que era lateral esquerdo, veio do Bayern de Munique, hoje está lá no Grêmio. É meu amigo, queridos. E através de outros amigos, a gente estava conversando e aí ele falou, cara, lembra do Scheid? E daí eu falei, lembro. Então, está fazendo isso, tal. Eu falei, que legal. Daí eu falei do Pedro e tal, enfim, conversa, resumimos ali. E aí ele me mandou o contato do Scheid, mandei mensagem para ele, eu falei, bom, faz tempo que a gente não se fala, né? Mas o cara está em outro nível, naturalmente falando. Outra realidade, outras pessoas, investimentos por tudo quanto é canto do Brasil, muitos atletas profissionais, atletas que hoje você olha aí, Flamengo, Grêmio, esses caras que estão tudo no alto nível, está com ele. Fui descobrir lá e está com ele. E aí mandei um áudio para ele, falei, daí, Chaidão, beleza, aqui é o Wagner, babá, isso aqui e tal. Falei, o cara vai responder, né? Formal, né? Tipo, você fica pensando, né? Dele, daí, meu parceiro. Eu falei, glória. Já estabeleceu a intimidade que existia lá atrás, né? Falei, louvado seja Deus. Daí, meu irmão, beleza? Aí trocamos ideia e tal, enfim. Enfim, resumindo a história, levamos o Pedro ali para o São José e ali ele está em monitoramento e avaliação, mas ele falou, deixa o Piá comigo e tal, deixa que eu vou cuidar dele e tal, enfim. Mas claro que a gente está ali em cima também. Até comentei um pouco da Nicole também, porque como essas pessoas têm influência em todas as áreas, não é só em uma. Mas o fato é que o Pedro caiu no sub-15, uma categoria acima da dele. Irmãos, ele está vendo a viola em caco, porque está treinando com os caras, ele já não é muito grande, né? Para ser maior que ele não precisa muito, apesar que nós sabemos que ele vai crescer, em nome de Jesus. Mas não precisa ser muito grande. Aí caiu no sub-15, tem uns caras lá que é uns baguá, irmãos, gigante, forte. Falei, meu Deus, cara, se ele dividir, vai partir o meu filho em 2, cara. E eu falo para ele, dependendo, tira a perna de lá, pelo amor de Deus, cara. Eu quero você com 2 pernas, não com 4. E daí, só que assim, você vê como que Deus é, né? Eu, estudando sobre o princípio de individualidade, eis que o pai aqui, naturalmente falando, Pedrão, você tem que ser mais individualista. Falei, peraí, mas tem alguma coisa que está errada, né, Deus? Eu falei, não, entenda, querido, deixa eu explicar. Quando eu falei para individualista, em algumas áreas bem específicas, uma linha bem tênue, bem fina, falei, desse terço do campo para lá, você tem que ser bem individualista, mas é aqui,
E se você perder a bola, você vai comprometer todo o grupo e você vai se ferrar. Mas aqui dá para você ser. Aí eu falei, meu Deus, como Deus é, né, cara? Ele dá a palavra e já dá chacotada, né? O fato é que ele começou a treinar com esses caras lá, grandão e tal, e treinando, e treinando, e treinando. Irmãos, o piazinho estava andando assim, ó. Ele não conseguia, estava assim, ó. Eu falei, meu Deus, estou matando o piá. Daí a pastora pegou e falou com a Vitória, né? Não, Vitória, traz aqui que nós vamos consertar esse piá aí. Diz que ele foi lá para a Vitória, quando chegou em casa ele falou assim, pai, foi pior que o treino. Diz que a Vitória esticou ele uns 3 centímetros, querido. Passou aquele rolo de massa de pão. E, diz que ele falou, fica tranquilo, vai doer, mas no outro dia vai estar melhor. E de fato, parabéns pelo trabalho. Foi um trabalho excelente. No outro dia estava o fino da bola. Eu falei, aí, ó, viu? E eu, à noite eu falei assim, eu vou fazer uma massagem em você. Ele, não precisa. Mas tem que escutar de outro, né? Ainda bem que foi de uma profissional, né? Mas a gente fala porque a gente tem experiência. Mas eu falei, tá bom. Mas o fato é que está vendo a viola em caco, queridos. Mas existem profissionais que cuidam um dos outros. E eu me lembro que, até perdi o fio da meada que eu estava falando. Nem me lembro mais do que eu estava falando, meu Deus. Da individualidade. Só que, não, o que eu queria falar é por causa do que Deus bateu forte, né? Porque eu cheguei e comecei a botar na cabeça dele, aqui tem que ser individualista. Eu falei, meu Deus, não posso falar isso para ele mais, meu Deus do céu. Mas o fato é que nós podemos fazer a diferença com esse princípio da individualidade. Queridos, quando eu olhei com mais calma para esse lado, quando eu olhei com mais calma para esse contexto, assim como as outras ministrações que teve aqui dos princípios que já foram, e cada um ministrou perfeitamente, maravilhosamente bem, a gente se identifica de tal forma que a gente precisa, e a gente entende que a gente precisa fazer mais. A gente precisa fazer mais como filhos e filhas de Deus. E para a gente já ir para o caminho final da palavra, último texto aqui para a gente finalizar, abre ali um pouquinho mais para trás em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Também uma passagem bem conhecida agora de um homem que está nos ensinando acerca do princípio da individualidade, mas que um dia foi extremamente individualista. Atos capítulo 9, verso 10. Olha lá que interessante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judá, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes a mão, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e enquanto na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheios do Espírito Santo. Amém. Olha que interessante. Um homem que está ministrando nas nossas vidas acerca da individualidade, um pouco antes, era extremamente individualista. Nós estamos falando aqui de Saulo. Um homem prepotente, individualista, egoísta, sanguinário, assassino. Porém, com todos os defeitos em sua vida, julgava achar que estava fazendo a coisa certa. Exatamente essa é a realidade de Saulo. Ele, com todos os defeitos, com todos os problemas da sua vida, ele julgava estar fazendo a coisa certa. E por que, queridos, eu quis frisar esse texto? Porque não é muito difícil de incorrer nesse erro. De estarmos fazendo muitas coisas,
achando que está certa, mas está errada. E Saulo estava fazendo exatamente isso, ele estava debaixo da lei. Só que ele estava matando, prendendo, apedrejando, fazendo barbárias. E um homem que hoje nos ensina acerca da individualidade, um princípio muito forte da parte de Deus, que foi colocado dentro do seu caráter. Mas o interessante da vida desse homem era que ele não era assim, ele estava achando na sua mente que estava fazendo a coisa correta. E aqui mora o perigo, de nós caminharmos nessa terra achando que estamos fazendo o certo, mas no resumo da ópera está errado. E o que me chama também a outra atenção é Ananias, mesmo não querendo ir à casa de Saulo, se submete à voz de Deus, demonstra o princípio da individualidade, muito bem estabelecido o seu caráter, e obedece, e traz Saulo para o plano espiritual de Deus. E esse cara chamado Saulo se converte, muda o seu nome, se torna Paulo, e a partir daquela visão aberta, das escamas caídas dos seus olhos, esse cara começa um ministério poderoso na terra, e que marcou não só a vida daqueles lá atrás, mas que marcou a minha, marcou a sua e está marcando hoje. Olha como o Evangelho de Deus é poderoso, que ele pode alcançar nações, que ele pode alcançar séculos, que ele pode alcançar milênios, ele pode alcançar muitas e muitas coisas, uma vez pregado, uma vez lançado a palavra de Deus. Ananias estava tremendo de medo, queridos. Tremendo. Estava batendo o queixo, batendo o joelho, estava tremendo de medo. E não era para menos. Como é que ele vai na casa de um cara que estava, até um pouquinho atrás, estava querendo exterminar todo mundo, que pensava como Ananias pensava. Mas olhe quando o princípio de Deus está estabelecido na vida de um homem, seja ele individualidade ou qualquer outro dos princípios, independente do medo que assola a nossa vida, naturalmente falando, quando eu tenho isso na minha vida, não tem nada que vai me parar para fazer a obra de Deus acontecer. Nada. Até mesmo ir na cadeia, até mesmo ir na casa de um assassino e falar assim: meu irmão, está tudo errado o que você está fazendo. Deus vai tirar as escamas dos teus olhos e a partir de agora você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Assim é com a minha vida e com a sua. As escamas dos nossos olhos já caíram, queridos. A gente só precisa ter essa coragem de ir falar para quem está precisando. Eu sou apaixonado por esse profeta Ananias, porque esse cara mudou a história de muitas vidas e ele nem sabe disso. A atitude dele de ter ido à casa de Saulo transformou a vida de muitas nações. Encorajou os próprios apóstolos, porque o próprio apóstolo Paulo tem confronto com os apóstolos acerca de pensamentos individualistas de alguns apóstolos naquela época. E ele quebra essa barreira, falando: meu camarada, a palavra de Deus não é só para os judeus, é para gentios. Jesus estava falando exatamente isso. Então larga esse pensamento pequenininho seu, porque Jesus nos ensinou dessa forma. E ele começa a abrir territórios, ele começa a ultrapassar as fronteiras. E hoje eu estou diante de profetas, de homens, de mulheres, vai se colocando de pé. Eu estou diante de homens, de mulheres, de profetas, pastores, líderes, homens e mulheres que foram separados por Deus. Você que está na tua casa, se coloque de pé. E essa palavra possa entrar no seu coração nesse dia, nessa manhã. Porque nós estamos diante de homens e mulheres que foram separados por Deus. E estão reunidos sim com um propósito muito bem definido. Homens e mulheres que entenderam o projeto de Deus na sua vida. Homens e mulheres que hoje
sabem que precisam a cada dia largar comportamentos e fixar princípios para que possamos ter uma grande colheita. Por isso, nessa noite, queridos, eu sugiro que vocês fechem os seus olhos e nessa manhã a gente possa agora entrar no reino dos céus. Você possa entronizar o Senhor e comece a rejeitar comportamentos ou até mesmo esse individualismo que talvez em algum momento apareceu sobre a sua vida. Ou se pela misericórdia de Deus você já está muito bem cravado com os princípios, então comece a glorificar a Deus, comece a louvar ao Senhor. Comece a falar: papai, obrigado porque primeiro o Senhor me escolheu. Segundo, o Senhor está me mostrando as novidades de vida. Terceiro, porque eu não tenho nem ideia daquilo que eu vou colher, porque o Senhor é poderoso. Mas nessa manhã, queridos, eu e você temos a oportunidade de nos limpar de comportamentos e estabelecer princípios. Nessa manhã, eu e você temos a oportunidade de fazer como Saulo, de reconhecer a glória de Deus e se tornar um homem, uma mulher, um jovem que vai transformar essa nação. Xerianderei chorodocora malamanaias. Surianderei chorodocora malamanaias. Erga sua voz em oração. E agora esse lugar onde você está é território santo. Se você quiser se lançar ao Senhor, você é livre. A única coisa que eu sugiro que você não faça é ficar indiferente na presença do Rei, é ficar indiferente diante da sua palavra, porque nessa manhã você foi escolhido. Tu és santo, Pai, Tu és poderoso. Serianderei chorodocora malamanaias. Serianderei chorodocora malamanaias. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há Tu és santo, Pai. Aqui na mesa do banquete. Tu és santo, Deus. Mesa do banquete. Tu és santo, papai. Tu és santo. Aqui Surianderei chorodocora malamanaias. do banquete, na mesa do banquete. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. Chorodocora malamanaias. Espírito Santo de Deus, estabelece, Senhor. Tu és o meu conforto. Estabelece, Senhor, sobre as nossas vidas. Caminho seguro. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos nessa manhã. Pai, que possamos ser limpos, ó Pai, em comportamentos. Que possamos, ó Deus, ser transformados. Ó Deus Todo-Poderoso, toca, Pai, nos Teus filhos nessa manhã. Toca nos Teus servos. Pai, toca no coração de cada um. Que eles possam ser preenchidos pelo Espírito Santo. Visita agora os lares, ó Deus querido, dos Teus servos. Estabelece a ordem, Pai, sobre essas casas. Que lares não sejam destruídos, ó Pai, por esses comportamentos individualistas. Que lares possam ser restaurados. Casamentos estabelecidos pela Tua glória. Ó Deus querido, que filhos se convertam ao Pai, pais aos filhos. Ó Deus querido, nós cremos, ó Pai, numa geração resgatada pelos Teus princípios. Nós cremos numa geração transformada pelo Teu amor. Aqui estão os Teus servos, homens e mulheres, que decidiram por um estilo de vida, uma novidade de vida. Homens e mulheres que já não
se conformam mais com esse século. Homens e mulheres que estão sendo renovados a cada manhã, a cada dia pela Tua palavra. Que eles possam sair deste lugar abastecido pela Tua glória e pela Tua palavra. Que eles possam sair daqui, Pai, sabendo qual a sua missão a cumprir na terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Teu nome. Pode aplaudir a Deus, queridos. Glória a Deus, aleluias. Tremendo. Mais um princípio bíblico para colocarmos em prática nas nossas vidas. Amém? Que não seja algo só teórico, que nós ouvimos e esquecemos, mas que seja algo prático. Até porque a palavra de Deus diz que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Amém? Você possa aí no seu lar, na sua casa, também tomar decisões espirituais. Aqui no templo, também possamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, para que Ele possa nos moldar, para que possa renovar a nossa mente. Pregar o Evangelho, mais do que ensinar, é andar no caminho. Pregar o Evangelho, mais do que ensinar o caminho, é caminhar no caminho. Amém? Que possamos ter sabedoria de Deus para andarmos no caminho. Amém? O inconformismo faz parte do povo de Deus. Quando você está inconformado, aí Deus vai agir. Quando você, aliás, nós somos frutos de um inconformismo. Amém? Você só veio para Jesus porque você estava inconformado com o teu jeito de ser, com a tua maneira de viver. E aí Jesus te alcançou e transformou a tua vida. Glória a Deus, dia 30, sexta-feira, temos a nossa Rede Promessas. Amém? Rede Promessas, rede de casais, na sexta-feira, dia 30, às 20 horas. Pastor Luiz e pastora Fabíola estão esperando pelos casais. Traga seu convidado, casal convidado, convide aquele que está passando necessidade no casamento, está difícil, traga ele. Amém? Traga ele para participar, traga ele casal, traga ele e ela, casal, para estar participando conosco da Rede Promessas na sexta-feira às 20 horas. Estenda a sua mão na posição de receber. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo teu amor derramado aos nossos corações, obrigado pela graça, pela paz do teu amado Filho Jesus Cristo e pela doce unção, consolação e comunhão do teu Espírito, que nunca se afaste do teu povo, e este povo que te ama diz: tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus.